Fala pessoal, bora pra cima! Hoje iremos falar sobre dor na coluna lombar. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Sandro Domenici. Eu sou fisioterapeuta, sou obstinado em fazer você se movimentar. Galera, não tem como falar de coluna lombar sem voltar lá na origem do movimento. No nosso primeiro episódio aqui nesse canal, nós falamos sobre isso. Então, o que é a origem do movimento? Bebezinho, recém-nascido. Para ele começar a realizar os seus movimentos, ele precisa ganhar primeiro uma força aqui no centro. Quando ele ganha força no centro, ele começa a rolar, depois ele começa a engatinhar, aí ele cria mais resistência aqui, mais força, ele começa a agachar, depois ele começa a caminhar, depois ele começa a correr e saltar. E assim ele continua a sua vida. E olha só que detalhe interessante que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Antes de você começar a andar, você primeiro aprendeu a agachar. Antes de você começar a correr, primeiro você aprendeu a agachar. Hoje, as pessoas não sabem agachar. E elas querem andar e querem correr. E não quer ter problema. Pense nisso. Nós vamos chegar nesse raciocínio até o final desse vídeo. Fiquem tranquilos. Então é o seguinte. E Sandro, por que ela precisa passar por essas etapas? Nós temos um sistema chamado sistema primitivo, que é onde eu ganho força no centro, porque eu vou mexer as minhas extremidades. Conforme os movimentos que eu vou realizando, vai chegar força aqui nessa região, vai chegar carga. E eu tenho que estar apto a absorver essas cargas, senão eu tenho problemas aqui no meu sistema. Eu preciso manter esse centro forte, tanto para absorver carga, quanto para que os meus movimentos dos braços, das pernas, eles sejam o mais econômico possível, para mim não gastar tanta energia. Por isso que tem esse passo a passo. Você pegar uma criança que está engatinhando e colocar ela para andar, ela não consegue ficar em pé. Você pega uma criança que ainda não começou a rolar, se você rolar ela não consegue voltar, porque ela ainda não tem força, ela não tem estratégia ainda de movimento para poder sair dessa posição. Então é muito importante que isso aconteça. E além desse sistema primitivo que ganha essa força, quem que garante esse bom funcionamento? Nós temos alguns músculos, vamos falar o nome de músculos aqui para garantir isso. Nós temos vou pegar aqui a coluninha, nós temos um músculo aqui, ó, que é o assoalho pélvico, músculos do assoalho pélvico, que fica na sua parte genital, tá? Nós temos o transverso do abdômen, quer ver você identificar? Se você conhece pessoas que têm dor na lombar, elas usam aquela cinta aqui na coluna, que veste essa região. Nós temos um músculo transverso do abdômen, que ele faz o mesmo efeito dessa cinta, tá? Ele protege a sua coluna. E o músculo diafragma. E qual a importância desse sistema de antecipação? Garantir com que isso aqui, quando você for realizar movimentos, ó, isso aqui não quebre, tá? Eu estou mexendo meu braço aqui, ó. Para eu mexer meu braço, esse sistema nós chamamos de sistema antecipatório dos movimentos. Ele já entra em contração e eu movimento meu braço. Quando eu vou sair de uma cadeira, quando eu vou sentar e levantar, qualquer movimento que eu vou fazer, eu preciso desse sistema forte. Eles garantem a firmeza do tecido e não deixar quebrar. Quer ver um exemplo? Você vai tirar alguém de uma cadeira. Como é que você faz primeiro? Você primeiro se posiciona de uma forma firme no solo, cria uma estrutura rígida e aí você levanta o indivíduo. Porque se você for mole, você vai quebrar. Não é assim que funciona? Quer ver outro exemplo? Um guindaste. Ele tem o seu centro forte, né, e vai pegar o peso. Quando ele pega o peso, se essa parte aqui não for forte o suficiente para aguentar o peso, ele vai quebrar. E geralmente, essas quebras é onde você tem a sua dor. Você está machucando essa estrutura aqui. Isso não pode acontecer. E o que esse sistema antecipatório faz? Para você entender melhor agora. Ó, aqui é a coluna lombar, tá? Aqui eu tenho um osso, aqui eu tenho um disco, aqui eu tenho outro ossinho, ok? Quando eu me movimento, estou movimentando meu braço aqui, ó, tá chegando uma carga aqui. Quando eu ando, tá chegando uma carga aqui. Quando eu corro, tá chegando uma carga aqui. Quando eu sento e levanto, tá chegando uma carga aqui.
Quanto de carga? Eu vou deixar uma tabelinha com vocês, que vocês vão identificar o quanto de carga que chega nos tecidos. Então, esse sistema primitivo, esse sistema antecipatório dos movimentos, o que eles fazem aqui? Eles criam um ambiente onde esse osso não vai bater nesse osso, não vai espremer esse disco aqui. Eles mantêm essa vértebra afastada uma da outra. E aí você consegue ter a melhor absorção de carga possível. E ele também mantém as suas curvas da coluna, seja da lombar, da dorsal e da cervical. Ele mantém o bom funcionamento da sua estrutura. Garante que não amasse, não forme as famosas energy skies, por causa dos impactos, tá? E também você se torna econômico no seu gesto. Você não quebra, tá? Esse seria o melhor cenário. Por isso que eu falo, pessoal, não tenha medo do impacto, desde que você esteja apto a receber esse impacto. O seu sistema primitivo, ele é muito bom. Ele mantém isso, só que dentro do cenário perfeito. Quando você se entrega ao sedentarismo, as tarefas do dia te engolem e você não realiza mais atividade física, passa muito tempo sentado, esse sistema primitivo, ele vai ficando esquecido. Você não tem mais esse sistema atuando. Pessoas que sofreram acidentes, né? Precisa cesarianas, abrir a barriga por causa de hérnias inguinais ou outras coisas, eles enfraquecem esse sistema antecipatório. Então, esse sistema antecipatório, ele é enfraquecido por desuso, tá? Que é o sedentarismo, e também por acidentes ou por problemas que a pessoa venha a ter no decorrer da sua vida. E aí, pessoal, acontece o quê? Já ouviu falar? A pessoa vai caminhar, tem dor na coluna. Vai correr, tem dor na coluna. Fica muito tempo sentado, tem dor na coluna. Senta e levanta de uma cadeira, tem dor na coluna. Levanta da cama, tem dor na coluna lombar. Por que tem dor na coluna lombar? Ela está com o centro dela fraco. Esse centro fraco, o corpo ele vai criando estratégias para manter você em movimento. Essas estratégias são movimentos errados e aí começa os problemas na coluna. Dá uma dor, essa dor vira uma lesão, e aí você faz um exame de imagem, aparece hérnia de disco, protusão discal, retificação, listese e outros problemas que vêm acontecendo. Tudo porque seu corpo foi criando estratégias para manter você em pé. Você perdeu o sistema antecipatório, você perdeu a firmeza da coluna, mas ele faz de tudo para manter suas peças em pé, você em pé. E aí ele cria esses movimentos, e esses movimentos são errados e trazem dor para o seu sistema. Então, aí o cara começa a fazer trabalho de força, ele vai ser direcionado para uma academia, para um pilates, ele vai entrar em atividade física. Só que às vezes o que acontece? Nós, profissionais da saúde, hoje em dia ainda temos... Tá acabando isso, tá? Mas muita gente tem muito assim, coloca esse pessoal com dor na coluna lombar dentro de uma bolha, né? Então ele vai para academia, ele faz exercício sentado. Ele precisa fortalecer o centro. Aí ele está em máquinas. Não, precisa fortalecer as pernas. Aí faz lá máquina. Ele vai para o pilates, é deitado, é sentado. Então, você precisa realizar exercícios mais em pé. Para quê? Para você tirar o seu centro da zona de conforto. E assim você ir resgatando esse estímulo primitivo. Quando você resgata o estímulo primitivo, você tem mais condições de absorver a carga que chega no dia a dia, que vai chegar nessa coluna. E aí você começa um processo de cura do seu problema na raiz. Estão entendendo por que eu fiz toda essa narrativa aqui com vocês? Para poder você entender realmente a origem da sua dor na coluna lombar. Tá? E aí, pessoal, nada melhor, né? Na minha opinião, assim, as AVDs, as atividades de vida diárias, elas são muito importantes de você realizar de uma forma correta. Então nós vamos instalar agora um padrão de movimento, eu não diria assim que é o correto, eu diria que é um padrão de movimento onde eu divido, se você tem dor na lombar, se você realizar as atividades de vida diária no padrão de movimento que eu vou passar aqui, você vai estar distribuindo as cargas, você não vai deixar a carga chegar totalmente na sua coluna lombar. E assim, você vai ativando o seu sistema primitivo, vai limpando aquele movimento errado, instalando o movimento certo. Vamos lá? Então vamos pegar assim um exemplo de uma pessoa que está lavando o rosto. Acordou e foi lavar o seu rosto. Quando ela inclina o tronco à frente para lavar o rosto, esse movimento é errado? Ele não é errado. Mas se a pessoa... Ele chega uma X carga na coluna. Vocês estão com a tabela aí, vocês vão ver o quanto de carga que chega nessa coluna. Então,
eu estou com dor e eu faço esse movimento, eu vou gerar mais dor. O que eu preciso fazer? Eu preciso instalar um padrão de movimento certo. Eu vou me posicionar à frente da pia, irei inclinar meu tronco à frente. Quando eu inclino meu tronco à frente, eu estou dobrando meu quadril e meus joelhos. E com isso, eu divido as cargas, eu não deixo só a coluna realizar esse movimento. Eu estou distribuindo essas cargas. E outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Antes de eu realizar o movimento, eu vou estimular o meu sistema primitivo, que ele é inconsciente, mas ele tá apagado. Eu vou reeducar, eu vou trazer ele de volta para o jogo. Tem um professor meu, estou parafraseando ele, é muito interessante ele falar, eu gosto muito dessa palavra, vamos trazer esses músculos para o jogo de novo. Tenho certeza, vai te ajudar muito. E isso depois vai virar automático, porque esse é o movimento automático. Eu só estou resgatando um movimento primitivo, estímulos primitivos. Tá? Um outro gesto muito comum que as pessoas sentem dor na coluna é estar lavando louça. Então, qual a sugestão? Se você ficar afastado da pia, quanto mais você inclina seu tronco para frente para realizar o movimento de lavar louça, também chega muita carga na sua coluna lombar. Se a sua pia ela tem condições de você colocar a perna lá dentro, você distribui um pouco o peso. Você vai pôr uma perna na frente e outra atrás. E vai jogar o seu peso todo para a perna da frente. Com isso, você vai estar tirando o peso da lombar e jogando, distribuindo para as pernas. Tá? E aí você lava a louça com essa mesma estratégia. Ombro inimigos das orelhas, sorriso com as clavículas, cabeça apaixonada pelo teto, aperta o seu abdômen, aperta bem, sobe sua bexiga, tá? Sobe, fica ali e lava a louça nesta posição. Cansei a perna, troca. Sandro, eu tenho dor no joelho, não consigo fazer isso. Tudo bem. Toma aquela posição, encosta bem na pia, tá? Mantém sua barriga pressionada, mantém a parte de cima posicionada e aí sim você lava a sua louça. Sentar e levantar de uma cadeira. Quando eu não tenho força nas pernas para levantar de uma cadeira, eu acabo usando a musculatura da coluna lombar. Então você vai levantar da cadeira, você pega um impulso e aí você vai para frente. Quando você vai para frente, você não tem força para levantar de uma vez. Você usa toda a coluna para poder querer levantar. Porque a força que você colocou quando saiu da cadeira não foi suficiente para deixar você em pé. Você precisa da coluna para levantar. E isso gera uma carga muito grande na coluna. Então como é que eu faço para distribuir essa carga? Eu vou me posicionar, vou inclinar meu tronco um pouco para frente, posiciono meus pés, ombro inimigo das orelhas, sorriso com as clavículas, e aí eu me levanto. Sandra, mas eu não tenho força para sair da cadeira assim. Lembra? Coloca a almofadinha, coloca alguma coisa para você segurar e ter força para levantar. Se você faz isso, quantas vezes você não senta e levanta durante o dia? Quantas vezes você não lava o rosto? Quantas vezes você não lava a louça durante o dia? Então é importante nessas atividades você estar realizando essas posturas. Ah, e a vassoura, e o caminhar e o correr. Calma, vamos chegar lá. É que para falar de vassoura, caminhada e corrida é um tempo muito longo e não dá para fazer num vídeo só. Tá bom? Nós iremos fazer outros episódios com essas características, tá? Com essas atividades de vida diária. E aí, pessoal, olha que interessante. Toda a atividade que eu passei para vocês aqui agora, nós agora tivemos uma conversa entre a parte de cima e a parte de baixo do corpo, dividindo tarefas. Quando eu divido tarefas, não fica pesado para ninguém, fica leve para todo mundo. E eu consigo aliviar bastante problema de dores nas regiões do meu corpo quando eu divido essas tarefas. Tá ok? Então, galera, coluna lombar, era isso que eu tinha que falar para vocês. Existem vários exercícios aí na internet de coluna lombar, mas eu chamo a atenção. Tomem cuidado. Será que você está preparado para realizar esses exercícios? A sua coluna está em condições de receber essa carga desse movimento? O seu sistema primitivo está bem legal? Então, calma. Então, pessoal, bora resgatar os estímulos primitivos para melhorar a absorção de carga na nossa coluna? Vamos lá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio e bora para frente, pessoal, porque para trás não dá mais.